Bom, vamos lá, bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar aí a segunda aula, né, do assunto trigonometria na circunferência. Nessa segunda aula nós vamos dar uma olhada numa relação que ocorre entre o arco, né, quando a gente marca dois pontos sobre a circunferência, sobre esse arco que vai aparecer aqui, eu vou chamar ele de L. Então essa medidinha aqui, ó, do arco e do seu ângulo central correspondente, aqui vamos chamar de alfa, o ângulo central, né? E vai aparecer também na relação a medida do raio da circunferência, tá? Existe uma relação aí, essa relação, ela está dentro, né, da definição do radiano que nós fizemos na aula anterior. Então, na aula anterior a gente conversou um pouquinho, né, sobre unidades de medida de ângulos e de arcos, né, falando sobre o radiano. Então, o que nós vimos na aula passada? Que o radiano, na verdade, é a medida do raio colocada sobre a circunferência, né? Então, dizer que um ângulo tem um radiano ou um arco tem um radiano significa dizer, o arco, por exemplo, significa dizer que eu peguei o raio e coloquei em cima da circunferência e esse pedacinho que eu obtive tinha um radiano, né? Então isso nós conversamos na aula passada. Mas decorrente dessa ideia, então, a gente vai ter uma relação entre esses elementos, né? Então, quando o ângulo tiver medido em radianos, a gente vai saber, por exemplo, ó, que se o ângulo for de 1 radiano, né, é porque o tamanho do arco que eu vou encontrar, né? Então, se o ângulo aqui tiver 1 radiano, é porque esse tamanho que eu vou encontrar aqui é do mesmo tamanho do raio, porque é um raio que eu coloquei aqui em cima, né? Então, esse tamanho do arco seria de uma vez a medida do raio, R, né? Agora, se eu for modificando esse ângulo, mas mantendo ele em radianos, né? Então, vamos supor que eu pensasse com 2 radianos, né? Então, se o ângulo alfa fosse 2, então o tamanho do arco aqui seria de 2 vezes a medida do raio, 2R. Se aqui fosse 3, aqui seria 3R e assim sucessivamente, né? Então, quando eu vou mudando o ângulo central, o tamanho do arco aqui correspondente ao ângulo vai mudando também, mas sempre desse jeito, né? Quantidades de raio que são colocadas em cima da circunferência. Agora, se eu quiser igualar isso, né, eu quero uma sentença, uma relação matemática, então eu gostaria de igualar aqui, ó, igualar alfa e L, né? A gente vê que isso aqui não é igual, né? Agora, poderia ser igual se não tivesse esse R desse lado aqui, tá vendo? Né? Então, esse L aqui, que é isso, né, é sempre o mesmo número do alfa, só que com o R junto. Como é que eu poderia fazer para tirar esse R daqui? Ah, bastaria dividir por R. Quando eu divido por R, some e sobra só esse número, aí ele fica igual. Então veja que essa relação aqui, ela vai ser verdadeira, isso vai ser realmente igual, se eu pegar o que está aqui no comprimento e dividir por R, ó. Tá vendo? Essa daqui é a nossa relação de hoje, a relação do ângulo interno e do comprimento do arco, tá? Então, isso daí funciona, essa relação funciona muito bem em aplicações, desde que, né, a única condição aí importante é que esse ângulo esteja em radianos. Se ele não tiver, nós vamos fazer a transformação. Já aprendemos, né, na aula anterior a transformação, grau radiano, então nós vamos usar em algumas situações. Vamos ver um exemplo, então essa aula está bem curtinha. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa situação. Vamos lá? Então eu vou desenhar aqui alguma coisinha para a gente pensar. Exemplo. Imagina uma situação que alguém querendo fazer uma curva aqui, ó. Essa daqui é uma rua, né? O cara tá querendo, vamos imaginar um carinha aqui de bicicleta, por exemplo. O cara tá aqui e tal, na bicicleta dele, e ele quer fazer essa curva. Ele tá andando aqui, né? E eu quero saber o tamanho essa distância que eu quero saber, tá vendo? A curva que ele vai fazer aqui, eu quero saber quanto que tem de distância aqui, tudo bem?
E as informações que eu tenho é que o raio dessa curva, então vamos pensar aqui, que o raio dessa curva tem 30 metros. O raio tem 30 metros. E sei também esse ângulo aqui de abertura, né, dessa posição para essa posição que ele vai estar depois. Esse ângulo é de 60 graus, por exemplo. Tá vendo? Então esse é um probleminha de aplicação. Quero saber que distância que ele vai percorrer aqui, conhecendo essas duas informações. Vamos lá? O que eu posso fazer aí, então? Bom, usando a relação que eu acabei de definir aí, o ângulo central, ó, seria os 60 graus, mas ele não aparece em radianos. Então a primeira coisa a ser feita é a gente fazer uma transformação, né? Então eu tenho que ângulo central é 60 graus, mas eu quero saber isso em radianos. Na aula passada nós aprendemos a fazer isso, a gente podia fazer usando uma regrinha de 3 simples, né? Montando lá, né, que se π é 180 graus, então quanto seria 60 graus, né? Poderia fazer a continha em x e tal, nós fizemos isso na aula passada. 180x é 60π e x 60π sobre 180. Mostrei também na aula passada que em situações simples, como 60 graus, a gente pode pensar em fração. Falar, o 60 é 1/3 do 180, então esse valor, né, em radianos deve ser 1/3 do π. Mas né, aqui eu já montei, vamos deixar desse jeito. Vamos fazer uma simplificação. Aqui tem 1,60, aqui tem 3,60. Então, π sobre 3 radianos. Então, esse valor seria utilizado no nosso exercício aqui, ó, no lugar dos 60 graus, né? Bom, eu tenho o raio está em metros, né? Vou utilizar também para determinar. Então, vamos lá. Ó, a relação, vou fazer mais para baixo aqui. Então, se o ângulo central é sempre o comprimento do arco pelo raio, vamos substituir. O ângulo central aí era π sobre 3, o tamanho do arco eu não sei, e o raio 30 metros, olha. Se eu fizer em x aqui, né, eu não preciso nem fazer, só vou mandar o 30 para cá, eu vou ter que o comprimento do arco vai ser, passando o 30, ó, 30 vezes o π sobre 3. Aqui eu posso simplificar, eu vou ter 10 vezes o π. Isso daqui é o tamanho poderia deixar dessa forma, né? 30π sobre 3, né? 10π metros. Né? Essa seria uma forma de deixar a minha resposta. Mas nessas situações aí de comprimento, interessa para a gente muitas vezes fazer uma aproximação. E aí a gente vai aproximar esse π da forma que for colocada no exercício, né? Eu vou usar uma aproximação de 3,14 aqui. Em cada exercício ele pode modificar um pouquinho esse número π, a gente sabe que é um número que é irracional, não tem como ser escrito exatamente, né? Então quando está escrito assim, está exato. Quando eu troco ele, fica um número próximo, né? Uma aproximação. Mas na prática, interessa para a gente muitas vezes essa aproximação, né? Então se eu pensar que aqui é 3,14 vezes 10, aí aumenta uma casa aqui, 31,4 metros aproximadamente. Essa seria então a distância que esse ciclista vai percorrer aqui no trajeto dele. Tudo bem? Acho que os exercícios são bem parecidos aí com esse exemplo, né? Tá bem sossegado para fazer. Então vou pedir para vocês, para fechar essa aula, para fazerem os exercícios da mesma página da aula anterior, da página 27 do livro, exercícios do 3 ao 6. Vou marcar aqui, ó. Exercícios 3 ao 6, página 27, tá bom? Então façam todos esses exercícios e até a próxima, pessoal.